Em contato com o Dr. Charles Stanley, alcançando o mundo por meio de um sólido ensino bíblico. Grenada, Mississippi was a small town, USA. Kids played outside. We went to church together, went to school together. For most of us kids, we were in church before we were born. Life was good. I can remember as a kid wanting to sit at a piano and make music. I wanted to do that, but I still saw other things in life I wanted to do. I just wanted to see the world. I wanted to experience some things outside of my small town, outside of my piano playing. I seemed to be able to notice those people who were suffering. I want to make a difference in someone else's life. I need my life to count for something. And I called on him then in prayer. Please use me. Work through me, change me, whatever you have to do. I want somehow to be able to make a difference. Calvin and I married in 1983. We thought we're settled, and at some point we're going to have kids. And in 1985, we did. Jonathan was born perfectly normal, perfectly healthy. And at that time, we had every reason to have unlimited dreams for him. And then without us having a clue, things changed. Sometimes something happens to a child and the parent knows they could have prevented it. If we had just done this different, this wouldn't have happened. But in Jonathan's case, his health took a turn that to this day doctors cannot explain. Jonathan's seizures were so violent and so unpredictable, he would turn blue because he's not breathing. And I can see it like it was yesterday. The doctor comes out and he came up, put his arm around my shoulder and he hugged me and he said, I am so, so sorry. But you and your husband need to be prepared to put your son away. He will be virtually a human vegetable. My faith hit rock bottom. I remember taking the pills, the whole bottle of pills. And I thought, you know what? I probably should tell somebody because Jonathan coming in the house and finding his mother cold and dead on the floor. So I thought I better tell Calvin before he leaves. Honey, just want to let you know I just overdosed and I'll be dead in 15 minutes. God had no intention of letting me die because he saw the future that I could not see. Now I was going to have to learn to live. So what do you want to do? And it was at that moment of surrender that things began to change. That was the first peace I had had in many, many years. Coming back to God was a process. The doctor who worked with me was a Christian psychiatrist. He had a completely Christian staff. And I believe God chose them for me. They listened and let me be angry and helping me face the things that were torturing me about God, letting me ask those hard questions and listening without condemning me. God was beginning to change me from the inside out in a way that I desperately needed changing. Jonathan connected with Dr. Stanley at a very young age. There was just something unique about his voice, his mannerisms. It just drew Jonathan. In Touch Ministries made it possible for us to bring Jonathan to Atlanta to meet Dr. Stanley. The sermon began talking about prayers. What kind of prayer would God not answer? And immediately in my head, it was like there was a voice speaking and it said, He answered your prayer.
No, I prayed a prayer he did not answer. He didn't heal my son. And the voice came back and said, he did answer your prayer, but not that one, the other one. You wanted God to make your life count, to be able to minister to other people, and to help the suffering. My focus had been on Jonathan for so long. I had totally forgot that the world isn't just about Joy and Jonathan. The world is a whole lot bigger than that. And God's plans and purposes are a lot bigger than that. God is in the prayer answering business. A seguir em contato, níveis de fé na vida do crente. Quando você enfrenta dificuldades, provações e lutas na vida, como você responde? Você responde com dúvida, medo, ansiedade, preocupação, ou você responde pela fé? E se você responde pela fé, que nível de fé? Você diz, o que você quer dizer com nível de fé? Isso mesmo, nível de fé. Você diz, como você sabe quais são os 6 níveis? Bem, vamos falar disso. Como você distingue um do outro? Qual o significado em minha vida? Como isso afeta a minha vida? Falando de níveis de fé. Bem, todos nós operamos em um dos 3 níveis de fé. E quanto mais você viver, certamente mais fé você e eu devemos ter. E quanto mais alto esses níveis atingirmos em nossa fé, mas algumas pessoas ficarão por toda a vida no nível mais baixo porque, número 1, porque talvez não saibam que existem níveis de fé, em segundo lugar, muito medo de se lançar, muito medo de confiar em Deus. Então o que acontece é, você passa pela vida e perde o seu melhor, porque você nunca cresce em sua fé. E é disso que eu quero falar nessa mensagem, é sobre os níveis de fé na vida do crente. Está muito claro nas Escrituras que fé é muito, muito importante aos olhos de Deus e Ele vê a fé como muito importante em nossa vida. Então, o que vamos falar nessa mensagem é isto. Como aumentar o seu nível de fé? Como chegar a uma posição onde você e seu relacionamento com Deus e a forma que confia nele vão te posicionar, ouça, para ser capaz de ser abençoado ao máximo do seu potencial, porque a forma como confia nele determinará como as bênçãos virão. Se não confia nele, não é abençoado. Confia nele, é abençoado. E quanto mais confiar nele, de modo que seja capaz de caminhar nesses níveis de fé, maiores serão as bênçãos em seu caminho. Pensem quão absolutamente essencial e importante a fé é. E vamos pensar sob essa luz. Se você olhar para a vida de Jesus, para o seu ministério, eis o que você descobre. Você descobre que o tema da fé permeou todo o ministério de Jesus, não importa o quê. Quero te dar alguns versículos da Escritura, não vou pedir para você abrir todos, porque não temos tempo suficiente para isso. Mas quero que você pense em algum desses versos, por exemplo, que você encontra nas Escrituras, falando sobre o seu ministério de cura. Ouça o que ele está continuamente dizendo quando ele confronta as pessoas, quando elas são paralisadas ou cegas, ou qualquer situação que possa ser. Ouça, por exemplo, em Mateus 9, ele diz para esta senhora, filha, a tua fé te curou. Então, em Mateus 15, ó mulher, grande é a tua fé. Seja feito a você como você deseja. E o capítulo 2 de Marcos, quando esses amigos estão destruindo o telhado da casa deste homem e deixando seu amigo descer por cordas para que ele finalmente possa chegar a Jesus e ser curado, Jesus disse a ele, vendo a fé deles, meu filho, seus pecados estão perdoados. Então ele diz em Marcos 10, a Bartimeu, mendigo cego, siga o seu caminho, a tua fé te salvou. E novamente ele diz, sua fé te salvou, receba a sua visão, a sua fé o curou, seja feito conforme a sua fé. Em todos os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas especialmente, o que você encontra é Jesus, o tema de seu relacionamento com essas pessoas carentes que têm um problema, seja ele qual for, é sempre, ouça, baseado na fé deles. Lembra do que ele disse uma vez? Não poderia fazer nenhum milagre no lugar por causa da incredulidade. Não tinham nenhuma fé, não confiavam nele. E muitas vezes você e eu perdemos as melhores bênçãos de Deus porque não confiamos nele. Nós não cremos que ele nos ama, não cremos que ele vai suprir o que precisamos.
Não cremos que Ele irá nos curar. Nós não cremos que Ele se importa tanto conosco. Mas se olhar para o ministério dele, o que ele está dizendo o tempo todo? Foi sobre confiar nele. Fé, 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 fé. Então, se foi verdade em seu ministério em seus dias, se foi tão importante que ele engrandece o assunto fé, nada mudou. Porque veja, em nosso estilo de vida, em nosso tempo de vida, na cultura em que vivemos, não faz diferença qual geração e qual cultura. A fé permeia em cada aspecto da nossa vida. Então, ou viveremos neste nível inferior de fé, ou nos formaremos. E vamos crescer em nossa fé e nosso entendimento. E o que acontece é que sua vida vai mudar. Uma vez que sai do nível 1 e começa a trabalhar no nível 2 e no nível 3, sua vida vai mudar. Quais são esses níveis de fé? Como podemos distinguir entre eles? O que Deus fala sobre eles? Isso é o que quero que consideremos principalmente. Então, eu quero dar a você um nível. Então, vou te dar uma palavra para que se lembre. E o primeiro nível na escritura sobre fé é pequena fé. Pequena fé, e eu quero que lembre disso. Pequena fé é fé inquieta. Uma pequena fé é luta. Uma pequena fé, por exemplo, é dizer, eu sei que ele pode, mas não sei se ele fará. Pequena fé é luta. Luta porque é uma completamente nova perspectiva de como vivemos. Lembra do que Tiago disse? Aquele que vacila é como os ventos do mar, soprando para lá e para cá, jogado de um lado para o outro. Ele diz, não deixe essa pessoa pensar que vai receber algo de Deus, porque Deus não honra esse tipo de fé. Isso quer dizer, preste atenção nisso, isso quer dizer que Deus nunca vai responder suas orações, a menos que você alcance o nível 3 de fé? Não quer dizer isso. Significa que seu estilo de vida vai mudar, significa que seu relacionamento, significa que seu pedido, significa que sua preocupação e ansiedade, e suas perguntas e suas dúvidas vão desaparecer e Deus vai fazer algo absolutamente fantástico em sua vida porque Ele quer o melhor para você. Ele não quer que vivamos nesse nível específico, mas esse é o nível 1. Quero que você ouça com atenção. A razão pela qual as pessoas ficam no nível 1, fé lutadora, ou seja, fé batalhadora, fé trabalhadora, é porque seu foco está nas circunstâncias e seu foco está em si mesmo. Seus recursos, o que acham que podem fazer, e quando seu foco está em suas circunstâncias, e seu foco está em você mesmo, seu foco está em seus recursos, você não será capaz de acreditar muito em Deus. Isso não vai acontecer. Porque todos temos recursos limitados, sejam habilidades, talentos, aptidões ou finanças. Então, enquanto estiver pedindo, e seu sistema de crença está no nível 1, esse é um nível de luta, incerteza, dúvidas, trabalho. E o que acontece? Você vai descobrir que o que você realmente procura na vida sempre parece estar um pouco além de você. Então, o que você tem que perceber é isso. Você tem que perguntar a si mesmo, onde está meu foco? Ouça com atenção. Deus não quer você vivendo no nível da pequena fé, lutando, trabalhando, combatendo por tudo isso. Ele vai, talvez vá, talvez não. Agora, aqui está um perfeito exemplo disso. E, porque se você olhar nas Escrituras, há todo tipo de exemplo como Jesus operou na vida das pessoas. Abra, por favor, em Marcos, capítulo 9, por enquanto. Eis um perfeito exemplo de como isso acontece. Você se lembra que nessa passagem, por exemplo, que... verso 20. Trouxeram-lhe um menino, quando ele o viu, imediatamente, o espírito o lançou em convulsão e, caindo no chão, ele começou a rolar ao redor, espumando pela boca. E ele perguntou ao seu pai há quanto tempo isso acontecia com ele. E ele disse, desde a infância. Agora veja esses próximos versículos. Acontecia durante toda a vida. Muitas vezes o jogava tanto no fogo quanto na água para destruí-lo. Veja isso. Mas se você puder, esse é o pai falando, mas se você puder fazer qualquer coisa, tenha pena de nós e nos ajude. Agora ouça o que Jesus responde. E Jesus disse-lhe, se puderes, tudo é possível para aquele que crê. Não foi isso que Jesus disse, ouça o tom da minha voz. Se você pode, todas as coisas são possíveis, não foi isso que disse. Ele disse, se puder nos ajudar, tenha pena de nós. Jesus disse, como assim você pode? Todas as coisas são possíveis ao que crê. Imediatamente o pai do menino gritou e disse, eu creio, ajude minha incredulidade. Perfeito exemplo de que tipo de fé?
Vamos lá, se liga, que tipo de fé? Pequena fé. E pequena fé é que tipo de fé? Fé que luta, fé que batalha, fé trabalhadora. Ele diz, Senhor, eu creio, ajude minha incredulidade. Agora, todos nós já estivemos lá em algum momento ou outro, e isso não quer dizer que você nunca encontrará uma circunstância em que talvez nunca sinta isso. Há situações e circunstâncias que provam nossa fé. E Deus entende isso, mas Ele não quer que fiquemos lá. Podemos nos deparar com essa situação, mas o que Ele quer que façamos é que avançamos do nível 1 de uma fé de luta, esforço e trabalho para o nível número 2. Isso é um perfeito exemplo de estar lá. Imediatamente o pai do menino gritou e disse, eu acredito, ajuda minha incredulidade. O que ele estava dizendo simplesmente, sabe, eu creio em você, mas estou tendo uma dificuldade, estou lutando. E Deus honrou isso. Agora, preste atenção, quero dizer novamente, isso não significa que Deus não vai responder a sua oração quando você estiver lutando no número 1, porque Ele entende porque você está lá. Agora, a verdade é que se você ficar lá, então você não espera o melhor de Deus, não é onde Ele quer você, Ele quer que você avance. O que nos leva, ouça, ao nível número 2. Então pense nisso, nível número 2, passamos da pequena fé, agora para uma grande fé. Grande fé é uma fé de alcance. A grande fé não está disposta a permanecer no nível 1. A grande fé não está disposta a se manter lá onde você luta, se debate, e você duvida e tem medo e está cheio de ansiedade. A grande fé está disposta a se estender, é uma fé que se estende. Fé que se estende, você diz, bem, o que é uma fé que se estende? Bem, isso é o amadurecimento da fé. A fé está começando a se amadurecer agora. A fé agora está, começando a se firmar na verdade da palavra de Deus. Uma grande fé está disposta a acreditar no que Deus disse porque é o que Ele disse. Não precisa de provas. Se é isso que Deus disse, então Ele acredita que Deus vai fazer. E essa fé, é focada em Deus, não nas circunstâncias. Grande fé é focada em Deus, não nas circunstâncias. O que quer dizer? Quando você está em uma circunstância ou situação, seja qual for, seu foco não pode estar nas circunstâncias com grande eleição. O tempo que persistem quão ruins são, quão profundas são, quão erradas são. Não é esse o ponto. O ponto é, quem é esse Deus com que estou lidando? Esse Deus é maior que minhas circunstâncias? Esse Deus tem o poder para, esse Deus tem o poder para mudar qualquer circunstância em minha vida, não importa qual seja. Grande fé é fé o quê? Fé que começa a se estender. Vamos examinar alguns textos bíblicos aqui, porque se você pensar em toda essa questão da grande fé, onde é que fala sobre grande fé? Então vamos voltar em Mateus, capítulo 8 por um momento. Mateus capítulo 8 e mais uns versículos aqui. 8º capítulo de Mateus. E abra, por favor, no 5º verso. O centurião. E quando Jesus entrou em Cafarnaum, o centurião veio a ele implorando e dizendo, Senhor, meu servo jaz paralítico em casa, terrivelmente atormentado. Jesus disse-lhe, irei e o curarei. Essa é uma fantástica resposta, irei e o curarei. O centurião disse, Senhor, não sou digno de que entre sobre meu teto, mas apenas dize uma palavra, meu servo será curado. Pode dizer isso, Senhor Jesus, apenas diga uma palavra. Me dê apenas um versículo. Só fale ao meu coração. Apenas faça, apenas diga a palavra, meu servo será curado. Pois também sou homem de autoridade com soldados às minhas ordens, e eu digo a este, vai, e ele vai, e a outro vem, e ele vem, é o meu escravo. Faça isso e ele faz. Agora, quando Jesus ouviu isso, se admirou e disse àqueles que o seguiam, em verdade vos digo, eu nunca encontrei tamanha fé. Ele estava dizendo, vocês sabem, esses gentios têm mais fé do que vocês israelitas, e vocês são filhos e filhas de Abraão. Então ele diz, nunca encontrei tamanha fé. Abra no capítulo 15 de Mateus. Abra, por favor. Em Vamos voltar alguns versículos aqui. Essa é a mulher sírio-fenícia. Vamos abrir, por favor, em verso 22. E uma mulher cananeia daquela região veio e começou a clamar, dizendo, tem misericórdia de mim, Senhor, filho de Davi, minha filha está cruelmente possuída. Mas ele não respondeu uma palavra. Os discípulos se aproximaram implorando, dizendo, mande-a embora. Ela continua gritando conosco. Ele respondeu e disse, fui apenas enviado às ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas ela se prostrou diante dele, dizendo, Senhor, ajuda-me. Ele respondeu e disse, não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Agora, essa é uma declaração muito forte, porque estava dizendo, sabe, eu vim para o meu próprio povo, os judeus, e testando-a. Veja isso.
Mas ela disse: sim, Senhor, mas até os cães se alimentam das migalhas que caem da mesa de seus donos. Então Jesus disse a ela: ó mulher, sua fé é grande. Seja feito conforme sua vontade. Sua filha foi curada na hora. Por quê? Ela não desistiu. Grande fé não desiste. Grande fé hoje não dá ouvido aos conselhos imprudentes das pessoas. E Jesus estava testando-a. Então, muitas vezes seremos testados. E o que acontece? Ou ouvimos as outras pessoas, ou seguimos nossos sentimentos, ou seguimos nossa razão, ou seguimos nossa visão. Deus quer que sigamos sua palavra. Grande fé não desiste. Grande fé permanece. Não importa o que aconteça, grande fé obtém a resposta. O nível 2 é centrado em Cristo. O nível 2 é orientado por Deus. O nível 2 não se concentra nas circunstâncias. Você disse isso 5 vezes, certo? Sabe por quê? Porque é isso que o diabo quer fazer com que você foque nas circunstâncias ao invés de em Deus. Nível número 3 é perfeita fé. Nível 3 é fé descansada. Não lutando e trabalhando, não estendendo, fé que descansa. Perfeita fé é um negócio feito. Você diz: não, espere um minuto, isso eu sou presunçoso? Não é. Eu quero que você abra, por favor, voltando em Marcos, capítulo 11. Marcos, capítulo 11. O que acontece aqui é que Jesus amaldiçoou a figueira e no dia seguinte vieram e os discípulos ficaram maravilhados. E verso 20 diz: e estavam passando pela manhã e eles viram a figueira murcha da raiz para cima. E lembrando, Pedro disse-lhe: Rabi, olha, a figueira que amaldiçoaste secou. E Jesus respondeu e disse a eles: tenha fé em Deus. Não é incrível como Jesus tem respostas curtas, diretas, inesquecíveis, inevitáveis para algo que nos causa esses grandes problemas. O que ele diz? Ele diz: tenha fé em Deus. Olhe para essa coisa está amaldiçoada desde a raiz. O que houve? Tenha fé em Deus. Agora veja isso. Em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, erga-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Agora veja o próximo verso. Está ouvindo? Diga amém. Portanto, eu digo a você todas as coisas, porque você ora e pede, acredite que você as recebeu, verbo no passado, e elas serão concedidas. Você diz: não faz sentido, talvez seja um erro. Não é um erro, ouça o que ele diz. Nível 3 é fé que descansa. Não lutando e trabalhando, não estendendo, fé que descansa. Nível 3 te leva ao nível em sua vida, onde você pede a Ele, e você pode se firmar em sua palavra com absoluta segurança, você sabe a vontade dele. Sabe de uma coisa? Perfeita fé diz isso. Ele não só pode... É um negócio feito, já está feito. Sem preocupação, sem ansiedade, sem preocupação, sem manipulação. Chega de tentar resolver, descobrir, fazer acontecer. Perfeita fé diz... É um acordo feito com Deus, onde Deus quer que nossa fé esteja. Lutando, ansiosa, tentando se sentir melhor, superando a depressão. É como Ele te quer. Não é onde Ele te quer. Vou te dizer onde. Ele quer que passemos do nível 1 para o nível 2, nível 3. Você vai começar com o nível 3? Na maioria das vezes, não. Mas eis o que acontece. Você não fica no nível 1, mas por um momento muito breve. Você passa para o nível 2. E conforme você cresce em sua fé, o que acontece? Você está vivendo no nível 3 a maior parte do tempo. Sabe por quê? Porque, eis a razão. Porque você aceitou que Ele é quem Ele disse que é. Ele é tão sábio quanto Ele diz que é. Ele é tão poderoso quanto Ele diz que é. Ele ama você incondicionalmente como Ele diz que ama. Então não há motivos para duvidar dele. E pense nisso, você pode não ser um cristão. Você percebe que o que você acredita sobre Jesus Cristo, isso vai determinar todo o seu eterno destino, onde você vai passar a eternidade. Nada mais além disso determina. É por isso que é tão sério que você e eu consideremos nossa fé. E para todos que somos crentes,
Nossa recompensa está no céu. Você sabe do que elas dependem? Nossa fé. Confiamos o suficiente para crer nele? Confiamos o suficiente para tomar essa decisão? Confiamos o suficiente para segui-lo? Confiamos o suficiente para tomar esse desafio aqui? Confiamos o suficiente para obedecer quando for difícil? Todas as nossas recompensas virão, em última análise, pela fé, pois nossas ações são resultados de nossa fé. É por isso que é tão importante que você e eu examinemos nossa fé. Olhemos para nós mesmos. Tenho confiado em Jesus Cristo como meu Salvador? Tenho andado em fé? Será que estou lutando aqui, privando-me das bênçãos que Deus Ele já reservou para mim? Apenas porque eu nunca passei pela fé que luta, trabalha, batalha? Oh Deus, leve-me ao nível número 2. Deus me leve ao nível número 3. Sabe o que Ele vai fazer? Vai fazer isso. Vai te dar provas para aumentar sua fé. E num desses dias, a maioria das suas decisões serão fé perfeita. Se confiar nele. Se você foi abençoado pelo programa de hoje, por favor, visite-nos em intouch.org. Em Contato, levando pessoas do mundo inteiro a um relacionamento crescente com Jesus Cristo e fortalecendo a igreja local. Este programa é patrocinado pelo Ministério Em Contato e é possível pela graça de Deus, suas orações e ofertas fiéis.